Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje esta missa votiva a Santa Luzia, nossa padroeira, para comemorarmos o nosso jubileu de prata, os 25 anos da criação desta paróquia. A oração desta missa, a oração coleta, nos lembra que uma virgem mártir como Santa Luzia se destaca por duas virtudes: a virtude da castidade e a virtude da fortaleza. Então, por ser virgem, ela ostenta a virtude da castidade em grau heróico. A castidade, que é uma virtude derivada da virtude da temperança. A virtude da temperança é uma das 4 virtudes cardeais. E, como mártir, ela então ostenta em grau heróico a virtude da fortaleza, que é uma virtude cardeal. Então Deus deu a ela força, tanto para guardar a castidade, para não ceder diante das tentações, quanto para se manter fiel a Ele ao ser torturada. Tentaram matar Santa Luzia de diversas formas, colocando fogo, derramando óleo quente, cortando a garganta. Então Deus lhe concedeu em grau heróico muitas virtudes, mas sobretudo essas duas ressaltam. Todo cristão deve procurar progredir na virtude, viver uma vida virtuosa. A virtude é o contrário do vício. As virtudes são bons hábitos, são boas inclinações do coração, boas tendências. Então, uma certa facilidade de fazer o bem, de escolher o bem. E os vícios são más tendências, são maus hábitos, uma má inclinação do coração. Existem diversas virtudes e diversos vícios também opostos a essas virtudes. Os santos são propostos à nossa veneração, são nossos exemplos, modelos, justamente porque viveram em grau heróico muitas virtudes. E nós devemos nos espelhar neles e pedir a eles que intercedam por nós para que nós possamos progredir na virtude, ser pessoas mais virtuosas, ou seja, que o nosso coração se incline mais para o bem do que para o mal. O pecado original nos deixou algumas sequelas, as concupiscências, e daí vem os vícios capitais. E é por isso que nós temos desordens dentro de nós. Mas o Espírito Santo, junto com os dons que nós recebemos no batismo, que nós recebemos na crisma, o Espírito Santo também nos dá as virtudes teologais, as virtudes cardeais, com as suas virtudes derivadas, virtudes infusas. E nós precisamos exercitar essas virtudes e progredir nelas. E assim nós vamos nos configurando cada vez mais a Cristo. A primeira leitura de hoje é o início da carta de São Paulo aos Efésios. A carta aos Efésios é considerada por alguns o primeiro tratado de eclesiologia da história da igreja. Não é um tratado no sentido estrito da palavra, claro, porque se trata de uma carta, um tratado é muito mais sistemático, porém,
São Paulo trata na carta aos Efésios especialmente do mistério da igreja. Por isso, um tratado de eclesiologia, aquela parte da teologia que se ocupa do mistério da igreja. E São Paulo começa essa sua carta com um hino. Logo após a saudação, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, São Paulo se dirige aos cristãos de Éfeso, chamando-os de santos e fiéis. Nós, batizados, somos santos. Nós temos a graça santificante. Se estamos em estado de graça, temos a graça santificante, então somos santos, ainda que essa santidade seja imperfeita. Nós somos a igreja militante, nós estamos lutando para conservarmos a graça e progredirmos na graça. Quando nós chegarmos na igreja triunfante, nós teremos vencido, a luta terá terminado, então a nossa santidade será mais perfeita, até porque nós contemplaremos a face de Deus. Enquanto nós estamos neste mundo, a santidade que nos foi comunicada no batismo é um tanto quanto frágil, como uma criancinha de colo. E é preciso que a gente cuide muito bem, porque é muito fácil perder a graça. É um dom muito precioso e muito frágil. No entanto, São Paulo não tem escrúpulos de chamar os cristãos de Éfeso de santos. Santos e fiéis em Cristo Jesus. Então ele começa, depois dessa saudação, a sua carta com um hino. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Uma vez que o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações e Ele nos uniu a Cristo, nos incorporou a Cristo, que está sentado à direita do Pai no céu, nós fomos abençoados, nós fomos cumulados de toda a bênção do seu Espírito. É o que eu dizia antes, as virtudes, os dons. Se o Pai nos deu Cristo Jesus, o seu Filho, como não nos daria todas as outras graças, todas as outras bênçãos junto com Ele? Em Cristo, Ele, Deus Pai, nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar as estrelas, antes de Deus criar os planetas, antes de Deus criar tudo o que existe, porque se nós lemos o relato da criação, o ser humano é criado no sexto dia, no último dia. Mas antes de ter criado todas as outras coisas que vieram antes, Deus já tinha nos escolhido para sermos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Os padres da igreja diziam que a igreja, aliás, o mundo foi criado em vista da igreja. Ou seja, Deus criou o mundo para no mundo pôr a humanidade e para fazer uma aliança conosco, para nós sermos participantes da sua vida bem-aventurada. Então, antes de ter criado tudo o que existe, Deus nos escolheu para sermos santos. E por causa de nós, criou todas as coisas. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado.
Então, São Paulo vai aqui nesse hino glorificando a Deus pela obra da redenção, pela obra da criação. Em Cristo, ele quis recapitular o universo inteiro, reconciliar tudo que está na terra e tudo que está no céu. É o mistério de Cristo que nos reconcilia com Deus e reconcilia o universo inteiro. A igreja é um sonho de Deus, a igreja é o mundo reconciliado com Deus, a humanidade reconciliada com Deus. Deus criou o mundo para que no mundo existisse a igreja, para que no mundo existissem homens e mulheres que se tornassem seus filhos e filhas adotivos, que vivessem na sua graça, que vivessem em amizade com Ele, em comunhão com Ele. Então vejam, São Paulo começa essa sua carta aos Efésios dizendo que a igreja é o grande sonho de Deus para a humanidade, aquilo que os padres da igreja diziam. O mundo foi criado em vista da igreja, em vista de que toda a humanidade em Cristo se unisse a Deus e se tornasse uma família, um só corpo. E isso só é possível porque Cristo deu a vida por nós, derramando o seu sangue na cruz para nos libertar da escravidão do pecado, da morte e do demônio. E no Evangelho, Jesus acusa os fariseus, os mestres da lei, de serem os descendentes daqueles que mataram os profetas. Ao longo da história da salvação, muitos justos foram mortos injustamente, inocentes. Desde Abel, diz Jesus, que é o primeiro que morreu pelas mãos de seu irmão Caim, que sentiu inveja dele. Desde Abel, passando pelos profetas, até Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Zacarias aqui, que é mencionado por Jesus, é Zacarias o profeta, não Zacarias o pai de João Batista, né? Mas Jesus diz assim: será pedido conta de vocês, desta geração, o sangue de todos os profetas. Por que Jesus diz isso? Porque os antepassados deles mataram aqueles que foram enviados por Deus, porém eles matariam o santo, o justo, aquele que é mais inocente do que qualquer um. Porque os profetas, por mais justos e santos que fossem, ainda assim eram seres humanos que nasceram marcados pelo pecado. Agora, aqueles que tramaram a morte de Jesus, tramaram a morte do santo, do justo. Então, por isso, Jesus diz: será pedido desta geração que preste contas do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo. Porque ali está alguém que é maior do que todos os profetas, Jesus. E na morte dos mártires se atualiza, se torna presente, se renova a morte de Cristo. Na morte dos mártires, como Santa Luzia. No sangue derramado deles, Cristo continua o mistério da sua paixão. E em cada um de nós também, se nós fazemos todo o esforço para corresponder à graça de Deus, existe aquele martírio cruento em que o mártir derrama o sangue, e existe o martírio incruento em que o mártir não derrama o sangue, mas ele se gasta, ele se consome, ele dá a vida por amor a Jesus Cristo. Ele dedica toda a sua vida a Cristo,
que é o caso dos santos não mártires, que vivem o martírio, não vivem um martírio físico, mas um martírio espiritual, porque unem a sua vida ao mistério da paixão de Cristo. E porque Jesus disse essas coisas, ai de vós, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Então eles queriam matar Jesus. Eles queriam fazer justamente aquilo que Jesus estava dizendo que eles fariam: matá-lo, assim como os pais deles mataram os profetas. Por inveja, por ódio à verdade. Quando Jesus diz que eles têm a chave da ciência, não entram e também impedem os outros de entrarem, é porque, como homens que conhecem as Escrituras, estudiosos das Escrituras, eles deviam ter sido os primeiros a reconhecer que Jesus era o Messias. Eles tinham a chave da ciência, eles tinham capacidade para interpretar as Escrituras e reconhecer a messianidade de Jesus, mas não reconheceram e queriam impedir as pessoas de acreditar em Jesus também, porque certamente o povo ficava em dúvida: ora, se os nossos mestres, se aqueles que conhecem a palavra de Deus não reconhecem que Jesus é o Messias, então é por isso que Jesus diz: vocês têm a chave da ciência, mas não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem também, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eles não podiam alegar ignorância, porque eles conheciam a palavra de Deus. E por causa disso tudo, então, eles têm ódio de Jesus e querem matá-lo. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Peçamos a Santa Luzia que também nós possamos progredir na virtude, sobretudo, a exemplo dela, na virtude da castidade, na virtude da fortaleza, e que nós que fomos santificados no batismo, nos conservemos sempre em estado de graça. Que a graça santificante recebida no batismo cresça cada dia mais, e assim a nossa comunhão com Deus em Cristo cresça também, a nossa amizade, a nossa incorporação a Cristo aconteça cada dia mais, até que nós sejamos um com Cristo, até que Cristo habite plenamente em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.